Gestão Feminina Mulheres em Ação. Oferecimento: Portal Solicite. Capacitar Condominial. Advisor Sistemas de Segurança. Vatem, cuidando da qualidade da água do seu condomínio. GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Apoio: Amigos do Condomínio, Secov Goiás, Cidadania Brasil, OAB Taguatinga e CREA Goiás. E eu quero falar um pouquinho da nossa convidada especialista que vai falar agora com a gente. Ela é advogada e mediadora, presidente do Instituto Resolute, Gestão de Conflitos na área de Engenharia e Condomínios, presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB na Bahia, presidente da Câmara de Mediação, é membro do quadro de mediadores do Centro de Mediação, especialista em gestão e liderança, especialista em gestão de conflitos empresariais e organizacionais, familiares, escolares, condominiais e na área de engenharia. O currículo dela, gente, dá aqui uma página inteira, mas eu já vi que a nossa convidada, doutora Rosiane, o negócio dela é mediação, é estar ali no meio, né, resolvendo conflitos e apagando fogo. Doutora Rosiane, seja muito bem-vinda e a palavra está com você agora. Muito obrigada, Roberta. Na verdade, a gente tem esse currículo, mas o que nos move mesmo é a prática, né? É colocar ali a nossa experiência, né, ao longo do tempo na prática, no dia a dia da gente. É uma honra estar aqui com vocês, agradeço o convite, né, do Edilson Cardoso, a indicação aí da Michele, que também é nossa parceira, faço parte aí da equipe do programa Capacitar com ela, e a gente faz um trabalho aí conjunto. Gostaria de agradecer a todos vocês, né, da equipe aí do Condominial News, e a gente vai estar falando, né, num sábado, não é muito bom para estar falando de conflitos num sábado, mas não é falar de conflitos, mas como lidar com esses conflitos, que é um tema instigante, que eu venho há muitos anos trabalhando com esse foco, e há uns 5 anos, eu sempre trabalhei muito na área de mediação organizacional, mediação familiar. De uns 5 anos para cá, a gente focou na área de engenharia e na área de condomínios. Então, assim, condomínio, para a gente começar nosso bate-papo, condomínio é uma área que tem pouco conflito, né? Para não dizer o contrário. Muito conflito. Por quê? Porque você coloca no mesmo sistema, numa mesma comunidade, pessoas diferentes, de diversas criações, diversas crenças, né? Diversas formas de agir, diversas culturas. Então, assim, quando nós colocamos nesse contexto pessoas diferentes, o que mais eclode são conflitos. Então, assim, a gente diz assim, tem como a gente terminar? Vamos judicializar? Então, a gente vem, na verdade, trazer uma reflexão. Será que a judicialização realmente põe fim ao conflito? Ou será que a judicialização acirra o conflito? Muitas vezes, quando se judicializa conflitos de vizinhança, conflitos entre condôminos, o conflito se agrava, ao invés de terminar. Por quê? Porque aquele que perde uma ação judicial, a tendência é que ele fique mais raivoso, menos satisfeito e provoque um novo conflito. Então, a gente chama da escalada do conflito, né? Esse conflito acaba não tendo um fim. Por isso que a gente vê alguns exemplos acontecendo de uma violência extrema dentro dos condomínios, porque enquanto o processo corre na justiça, as pessoas acabam escalando e acabam em violência, acabam se agredindo, acaba isso criando, agora mesmo na pandemia, a gente teve uma situação que foi pública e notória de uma obra que estava sendo feita no vizinho,
em um momento de quarentena, em um momento de isolamento, e por conta de uma forma inadequada de lidar com esse conflito, ele acabou, o vizinho, levando o spray de pimenta e colocando embaixo da porta, e acabou que todos os operários que estavam nessa reforma foram parar no hospital, né, numa emergência. Por quê? Porque justamente não se lidou de uma forma adequada com o problema. E quando a gente não lida com o conflito da forma mais adequada para aquela situação, a gente corre esse risco de ter algo que foge do controle. As pessoas passam de ter uma conduta assertiva, passam a ter uma conduta reativa e chega-se a esses extremos. Então, assim, todo tipo de conflito que a gente vê em condomínio, como a gente antes se falava muito nos 3-6, agora tem mais de 56, né? Então, a gente tem, né, conflitos por conta de cachorro, por conta dos pets, hoje habitando nos condomínios, num volume maior do que existia antes, né? As questões das crianças, de barulho. O barulho é um vamos dizer assim, dos mais requisitados. O que eu mais recebo é a questão de barulho, por incrível que pareça, é um dos que mais incomoda, seja por salto alto andando, seja por conta de barulho de criança, por conta de obra, né, na vizinhança. Tem as questões hoje dos adolescentes nesses condomínios, uso de drogas, tem as questões de violência doméstica, né, violência da mulher, que hoje é um dos papéis do síndico fazer a denúncia e tudo, mas como tratar, né, todos esses conflitos? Será que que modos a gente tem de resolução? Então, assim, eu estou tentando ser de um modo bem breve, porque é um conteúdo muito extenso, e por isso que a gente tem, às vezes, cursos, e que a gente detalha muito tudo isso que eu estou falando. Mas eu estou tentando abranger para que se tenha uma ideia do cenário, não só dos conflitos, como um meio de resolver, e dar vamos dizer assim, passear por todos os pontos relativos ao tema. Então, que modos a gente teria? Nós teríamos a judicialização, que seria mas eu vou escalar do menos, vamos dizer assim, do que tem menos interferência para o que tem mais interferência. Então, o ideal seria o quê? Existe um conflito. Esse conflito, inicialmente, deveria ser tratado pela negociação. O que seria a negociação? A resolução através de duas partes. Então, seria, vamos dar o exemplo dos vizinhos, seria um vizinho conversar com o outro, ou o condomínio, né, o síndico conversar com o condômino, ou o condomínio conversar com uma terceirizada, com uma empresa parceira. A negociação se dá entre essas duas pessoas que têm posicionamentos diferentes, né? Não resolve pela negociação. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um terceiro, né, de uma terceira pessoa que venha ajudar a resolver esse conflito. Ela pode ser demandada pelas pessoas envolvidas no conflito ou por alguém que tem interesse na resolução desse conflito, seja um advogado, seja um síndico, no caso desse conflito ser de vizinhos. Pode ser chamado pelo vizinho, pode ser chamado pelo síndico ou pelo próprio advogado do condomínio. O que acontece? Esse terceiro pode ser um conciliador, ele pode ser um mediador e ele pode ser um árbitro. Qual que é a diferença? A diferença é que o conciliador, ele vai focar apenas no acordo. Ele não vai estar abrangendo a questão da retomada do diálogo. Ele tem uma função pontual para resolver aquele problema de um modo muito rápido, num encontro apenas, e focando o acordo. E ele pode sugerir. Então, é muito pertinente o método da conciliação para os conflitos onde não há vínculo, ou seja, conflitos de trânsito, conflitos, vamos dizer assim, de consumidor, onde você não vai continuar convivendo com aquela pessoa. Então, a conciliação é muito pertinente. No caso, aí vem o outro modelo, seria a mediação, que esse terceiro vem, mas ele não se atém, o foco dele não está apenas em conseguir um acordo, o foco dele está em fazer com que esse diálogo, de algum modo, seja retomado entre as partes, porque elas vão continuar convivendo. E existe a possibilidade de ter vários encontros, porque esse conflito ele vai ser
tratado de modo adequado, com ferramentas adequadas, com uma metodologia adequada, para que essas pessoas tragam a melhor solução para aquele caso que elas estão trazendo. Então, a solução não é trazida pelo mediador. O mediador faz e facilita para que as próprias partes encontrem a melhor solução. Por que isso seria eficiente? Porque quando as pessoas dão a solução para o seu próprio problema, a possibilidade de comprometimento com essa solução é maior do que quando essa solução é dada por um terceiro. Então, quando a pessoa diz, não, para mim, eu aceito que eu prefiro que seja dessa forma. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma mediação agora na quarentena, numa situação onde tinha que ser feita uma obra no telhado, né, na cobertura, por conta de umas telhas, de uma parte que tinha de eternite, e tinham esses condensadores de ar refrigerado, né, estavam lá impactando esse serviço, e a proprietária não queria tirar, porque quando ela comprou o apartamento já estavam instalados, né, esses equipamentos na cobertura, e ela não queria de jeito nenhum tirar. E isso ia empatar a obra. Aí a síndica ia colocar na justiça. Quanto tempo ia levar isso na justiça? A obra ia ficar impedida de ser feita durante quanto tempo? E qual o prejuízo dos outros condôminos com essa reforma nas telhas não serem feitas de imediato? Então, percebe que o conflito não é apenas entre as duas pessoas, que os conflitos entre os condôminos atingem todo o condomínio de algum modo, atingem todos os envolvidos. Então, eu fui chamada enquanto mediadora e elas chegaram a uma solução, porque o motivo dela não querer fazer aquela retirada do equipamento era por conta de uma situação financeira que ela estava, e o condomínio tinha pressa. Então, eles criaram um cronograma, que ela disse que ela ia se preparar financeiramente para fazer aquilo, eles estabeleceram um cronograma para fazer aquela retirada, e ela pôde programar a obra também de acordo com esse ajuste com a moradora. E isso foi resolvido. Então, assim, elas fizeram um termo de acordo, esse termo de acordo, né, tem validade jurídica extrajudicial, como um documento, né, esse termo extrajudicial, que pode ser executado no caso do não cumprimento. Então, assim, a mediação acaba se tornando muito eficaz nesse sentido. E existe a arbitragem, que no caso de uma mediação, de uma conciliação não ser eficaz, pode-se recorrer a um árbitro, que também é um terceiro, só que ele vem como um juiz, só que em vez de ser um juiz concursado, o juiz que a gente procura no judicial, é um especialista na matéria, que pode ter qualquer área de formação, onde ele é escolhido por ambas as partes para dar uma sentença arbitral, né, naquele conflito específico. Então, ele dá uma sentença, que é diferente da função do conciliador, do mediador. Então, assim, nós temos esses modelos de resolução de conflito. Eu me atenho à mediação, que é o método no qual eu trabalho. Então, assim, às vezes me perguntam, e o síndico, ele faz mediação? Não. A importância, na verdade, a mediação, ela pode estar presente de alguns modos dentro do condomínio. O síndico, que de qualquer forma, ele lida com conflitos o tempo inteiro, ele pode ter uma formação em mediação e pode ser mediador em situações onde ele não conhece as pessoas, ou seja, ele pode ser mediador em outros condomínios, mas quando ele estiver atuando como síndico, ele não atua como mediador. O que ele pode fazer é ele aprender as ferramentas da mediação e, dentro da função dele de gestor, atuar com as ferramentas da mediação, evitando que o conflito, né, se acirre, que o conflito escale negativamente. Então, ele pode ter uma postura de um gestor mediador, ele pode ter uma postura mediadora dentro do condomínio e, com essas ferramentas aprendidas, ele ter uma gestão mais eficaz. No caso do conflito se agravar, ele tem a possibilidade de chamar um mediador externo
para resolver aquele problema, as partes consentindo, ou seja, sejam os vizinhos, ou seja um conflito entre o condomínio e uma terceirizada ou uma empresa, ele também pode chamar o síndico para atuar. O mediador também pode atuar como consultor dentro de um condomínio, fazendo um treinamento e capacitação de todo o corpo administrativo do condomínio. Porque, às vezes, quem entra no conflito muitas vezes é o próprio, vamos dizer, o porteiro, ou um serviço, né? Uma pessoa de serviços gerais, ou alguém que trabalha no condomínio, enfim, outros atores dentro desse contexto do condomínio que prestam serviço acabam sendo vamos dizer assim, os implicados nesses conflitos. Então, muitas vezes, uma capacitação, uma palestra, às vezes nós mediadores somos chamados também para atuar em assembleias, porque vamos combinar que assembleias é um ambiente bem propício para se ter conflitos, né? Então, o mediador, na verdade, ele atua como um organizador dessa conversação, ele atua como um organizador dessa comunicação dentro das assembleias, para que ela aconteça de forma mais eficaz e assertiva, né? Então, assim, a gente trabalha com comunicação não violenta, com comunicação assertiva, a gente faz um trabalho de escuta. O que a gente percebe muitas vezes é que essas habilidades que um gestor, que um mediador, que um síndico precisaria ter, muitas vezes não tem. Quando eu dou aula para síndicos, geralmente eles fazem assim, mas eles importunam muito, eu não quero, às vezes eu digo, só fale comigo por e-mail. Eu digo, deixa eu dizer uma coisa, para você ter a função de síndico, é muito importante que primeiro você goste de pessoas. Se você não gosta de pessoas, vá procurar TI, vá fazer um trabalho com a natureza, né? Vá para a agricultura. Mas, assim, quem lida com pessoas precisa aprender a lidar com conflito. Porque onde tem pessoas, vai existir conflito. Não tem como, não existe esse cenário perfeito, harmonioso. Existe, sim. Você vê condomínios que estão mais bem preparados, que tem vamos dizer assim, um índice de conflitos menor, e tem condomínios, muitas vezes, por questões também de tamanho, né, de volume, né, os grandes empreendimentos geralmente têm uma probabilidade maior, né, de uma diversidade maior de conflitos, mas é necessário que esses síndicos eles tenham essas habilidades desenvolvidas. E uma das coisas que eu mais percebo é a falta de escuta. Não é qualquer escuta. Não é uma escuta para competir. Não é uma escuta para fazer prevalecer a sua razão. Porque, geralmente, nós temos essa questão da escuta como algo, uma escuta seletiva. Então, quando a pessoa termina de falar, eu já sei um modo de argumentar, de persuadir para derrubar o argumento dela. E para ela ver o quanto eu é que estou certo. Então, a gente não trabalha com essa perspectiva. A gente treina justamente o síndico, né, e o corpo administrativo para que tenha uma escuta atenta, uma escuta ativa, como a gente chama, no sentido de entender qual é a necessidade, qual é a motivação daquela pessoa que está envolvida no conflito e de que modo a gente pode, né, ajudá-los a buscar uma solução. Porque nem toda solução se aplica a todos os casos. Cada caso é um caso. Então, às vezes, você tem soluções que atendem especificamente aquelas pessoas. E aquela solução encontrada não vai funcionar em nada com um outro conflito que seja igual, mas que as pessoas pensem de modo diferente. Entende? Então, assim, por exemplo, a gente teve uma vez um conflito da questão de uma senhora que fumava muito, ela morava sozinha, os filhos não moravam no condomínio. E a pessoa do andar de cima, o cigarro subia direto para o andar dela, do pessoal que morava no andar de cima, que tinha criança, e essa fumaça vinha. Ela tem o direito de fumar, né,
dentro da propriedade dela, né? Dentro do apartamento dela. Mas morar em condomínio, você precisa entender que é uma comunidade. Então, assim, muitas pessoas querem morar em condomínio com a visão de que estão morando isoladamente. Não tem essa visão de viver em colaboração, né? Em respeito aos direitos dos demais. E isso é o que mais acontece. Então, o que a gente fez? O síndico já tinha tentado, não tinha conseguido êxito com essa senhora. Ela disse que não ia parar de fumar de jeito nenhum, que ela estava dentro do apartamento dela. O que foi que houve? Houve uma conversa entre o mediador. O mediador identificou que ela tinha 2 filhos, ela não queria conversar. Foi chamada esses filhos, conversou-se com os filhos, convidou-se os filhos para ir ao apartamento vizinho, que era em cima do apartamento dela. Eles puderam sentir a fumaça chegando no apartamento, a partir do apartamento da mãe, quando ela estava fumando, e eles ficaram horrorizados com o que eles viram. E eles disseram para a mãe, eles que convenceram a mãe, do quanto aquilo estava fazendo mal às crianças e ao andar de cima. E a mãe, por conta da conversa com os filhos, propôs fumar vamos dizer, nos fundos, né? Na área de serviço do apartamento, para que não tivesse entrando tanto no quarto das crianças. Então, assim, ela não parou de fumar, ela mudou o local onde ela fumava. A partir de quê? A partir de uma interferência do mediador que pôde colocar essas pessoas para conversar, para se colocar no lugar do outro, utilizando algumas ferramentas, fazer com que as pessoas percebessem que buscar uma solução não significa sair perdendo. Abrir mão não significa sair perdendo, significa que cada um, podendo abrir mão de algo dentro da sua perspectiva do ganhar, pode fazer com que ambos ganhem. E quando ambos ganham de algum modo, o que acontece? O clima organizacional fica melhor, o clima dentro do condomínio fica melhor, porque as pessoas começam a ver que é possível coexistir com diferenças, que é possível, a partir de um tratamento, um diálogo, uma comunicação bem feita, é possível transformar, né, essas posturas, vamos dizer assim, mais acirradas, em posturas mais colaborativas. Inclusive, uma coisa que eu tenho feito muito é colocar na cláusula, uma cláusula escalonada, né, dentro nos condomínios, eles estão colocando uma cláusula escalonada, colocando a mediação e a arbitragem, chama-se cláusula Mediarb. É uma cláusula em que qualquer conflito dentro do condomínio pode ser resolvido através da mediação e da arbitragem. Então, nas convenções, já estão se estipulando essa cláusula escalonada, que é uma coisa que a gente tem feito e tem dado muito resultado. Uma outra coisa também que a gente tem falado é a importância dessa, como a Michele estava falando anteriormente, eu estava aqui escutando a brilhante palestra dela, né? O quanto é importante a formação continuada desse síndico, né? Eu acho que uma das coisas um dos ganhos maiores que a gente teve, primeiro, é essa percepção de que o síndico, a valoração dessa função, eu acho que é uma função extremamente importante, mas o quanto é importante essa qualificação, né? O quanto é importante buscar essa qualificação. E a mediação, a gestão de conflitos, é uma das áreas que eu acho que os síndicos precisam mais se desenvolver, justamente porque ele tem esse papel de gestor desses conflitos. Então, assim, uma dica que eu deixo seria buscar essa formação. A outra, onde buscar esse profissional? Nós temos tanto a buscar a mediação ad hoc, que seria buscar um profissional que você conhece individualmente, ou seja, você pode ir num hall de mediadores que tem no CONIMA, ou através de alguém que você conheça, que possa indicar um mediador, ou você pode buscar uma câmara de mediação. No nosso caso, nós temos a câmara do Instituto Resolute, esse que a gente faz parte, que a gente faz mediações na área condominial. É importante buscar um profissional qualificado, você fazer um pequeno curso
de mediação, de extensão, não qualifica totalmente o mediador, é importante que ele busque diversas formações para isso. Então, assim, eu deixo aqui, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade, dizer que eu falei, né, pelo tempo que me foi dado, de um modo geral sobre o assunto, mas estou disponível para tirar dúvidas, né, responder perguntas e indicar profissionais, enfim, estou à disposição, agradeço muito, espero ter falado né, de modo geral do tema que foi me incumbido hoje. Maravilha, doutora Rosane Fagundes. Eu sou mediadora também. Falou sim, eu sei que o tema é vasto, né? A gente dá para falar sobre várias habilidades e ferramentas dentro da prática da mediação e da importância, né, do gestor ter essas habilidades dentro da sua liderança, dentro da sua gestão, para trazer harmonia para a massa condominial. Mesmo que a senhora colocou de forma bem clara, por o mediador ter que ser imparcial, ele não vai poder mediar os conflitos ali existentes. Mas ele pode, sim, com uma postura de mediador, tornar a cultura do seu condomínio de mais harmonia, de mais tranquilidade. Então, isso sim ficou bem claro na sua fala, dessa importância da gente falar mais da mediação de conflitos, que eu acredito também que é o melhor caminho, já que a gente está falando de uma relação continuada. Se eu escolho morar dentro de um condomínio, eu vou estar convivendo ali rotineiramente, né, com o meu vizinho. Então, para que levar para o judiciário algo que eu posso resolver com mais respeito, com mais humanização, né? Então, brilhante participação aqui no nosso evento de hoje, doutora Rosane. Obrigada. Eu que agradeço. A vontade é falar mais sobre o assunto, mas aí fica para outra vez. Com certeza. Ainda mais para quem é apaixonada pelo que faz, a gente quer ficar falando eternamente. Pois é, e tem muitos exemplos, porque agora com a pandemia, né, a quantidade de conflitos aumentou muito, né, nos condomínios, né, e o judiciário fechado, então a gente pôde realmente experimentar, inclusive a própria mediação online, que tem sido um grande êxito e um grande ganho. Gestão Feminina Mulheres em Ação. Oferecimento: Portal Solicite, Capacitar Condominial, Advisor Sistemas de Segurança, Vatem, cuidando da qualidade da água do seu condomínio, GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Apoio: Amigos do Condomínio, Secov Goiás, Cidadania Brasil, OAB Taguatinga e CREA Goiás.